Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Sabe, queridos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu já preguei uma palavra parecida com essa. E Deus ele falou muito para poder estar ministrando essa ministração. E o título da ministração é, queridos, o caminho de Caim, sabe? É um caminho de Caim, um caminho que te conduz para longe de Deus. Então todas as pessoas, queridos, que conhecem a Deus e por decisão própria decidem se conduzir para longe de Deus, na verdade essas pessoas elas seguem o mesmo caminho de Caim. E eu quero mostrar para vocês, queridos, o perigo que é nós tomarmos a decisão de seguir o caminho de Caim. Eu vou pedir para você abrir as suas Bíblias lá na carta de Judas. Antes do livro de Apocalipse, nós temos uma pequena carta intitulada Judas. Pequena no tamanho, mas rica no conteúdo. Sabe, queridos? Judas aqui, ele afronta e ele fala sobre o pecado e o destino daqueles que pecam, o destino dos ímpios. E nós vamos usar um trecho da palavra, porque aqui no finalzinho da Bíblia, ele faz uma referência do que aconteceu lá atrás. E ele está falando, queridos, de pessoas, o quê? Ele estava comparando, pessoas que desonraram a Deus, que nem as pessoas de Sodoma e Gomorra, que zombavam de Deus, que faziam sátira com as coisas do céu. E nós não vivemos num momento diferente desse, não, nós vivemos num momento que nós temos que tomar cuidado, queridos. Eu fico inconformado, queridos, principalmente na rede social, nós cristãos, queridos, temos que tomar cuidado com isso. Eu não gosto, queridos, quando eu vejo as pessoas fazendo piada das coisas de Deus. Eu não gosto. E nós estamos vivendo um tempo a qual a própria igreja está fazendo com que pessoas fiquem bem de vidas, ricas. Por quê? Porque fazem piadas, sátiras das coisas de Deus. Nós temos que entender, queridos, que o nosso Deus, Ele é digno da nossa honra e do nosso louvor. O nosso Deus não é digno de piadas, sabe? Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. As coisas de Deus nós temos que levar a sério, queridos. Nós temos que levar a sério as coisas de Deus. Então não permita com que a sua vida seja uma vida onde essas coisas serão propagadas, essas coisas serão faladas através de você. Eu tomo uma decisão, queridos, quando eu recebo alguma mensagem ou eu vejo algum vídeo que está fazendo alguma sátira das coisas de Deus, eu decido não postar, eu decido não ver, eu decido não dar atenção para aquilo. Por quê? Porque eu levo a sério as coisas de Deus. Nós somos a igreja, nós temos que levar a sério. Sabe, queridos, o mundo espiritual é real. E tem um monte de gente que está perto de nós. E essas pessoas estão indo para o inferno. Porque nós não queremos refletir através das nossas vidas a glória de Deus. Sabe? Muitas vidas que vivem perto de nós já eram para estar na presença de Deus. Mas não estão. Por quê, queridos? Porque o Evangelho, porque o nome de Jesus é envergonhado. Muitas vezes através das nossas vidas. E é por isso que nós temos que tomar a decisão de honrar a Deus. De fazer aquilo que é certo. Para quê? Para que Deus possa usar as nossas vidas para poder glorificar o nome dEle. Ontem eu fiz um casamento, queridos, e eu falei isso para o casal. Eu falei bem assim, Deus, Ele é poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus, Ele procura pessoas, casais, para poder abençoar. Mas casais e pessoas que fazem o quê? Que glorificam o nome dele. Significa que a bênção não vai ser só para a pessoa comprar uma boa casa, comprar um bom carro, comprar uma boa roupa. Porque o que adianta? Deus está te abençoando financeiramente. Aí você vai para um casamento, compra um vestido caro. E quando vem para a igreja, vem com qualquer roupa? Não, queridos. Sabe? E a gente tem que criar esse hábito. A minha família mesmo é assim, não. A gente não precisa para ir para uma festa, para ir para um evento, a gente comprar uma roupa específica. Por quê? Porque as nossas vestes já glorificam a Deus. Então a gente pode ir com as vestes que nós temos.
Não tem problema. A gente não precisa chegar a final de ano, por causa da festa de ano, comprar uma roupa nova para poder usar, não. Por quê? Porque nós já temos o costume de glorificar a Deus com as nossas vestes. Sabe, queridos? E às vezes nas coisas pequenas nós deixamos de ser abençoados por Deus. Por quê? Porque normalmente a bênção de Deus não vai glorificar o nome do Senhor. Porque o propósito de Deus, queridos, é que Ele seja glorificado através da sua vida. Né? E aí quando Deus é glorificado através da sua vida, aí Deus vai te abençoar. Para quê? Para mostrar para as pessoas que vale a pena servir a Deus. E eu falei com aquele casal ontem, falei bem assim, poxa vida, que oportunidade rica e maravilhosa que vocês estão tendo. Se vocês decidirem fazer as coisas certas, como vocês decidiram fazer no namoro, como vocês decidiram fazer no noivado, se vocês decidirem fazer as coisas certas no casamento de vocês, vocês vão viver uma aventura maravilhosa e poderosa na presença de Deus. Sabe, queridos, nós temos que resgatar essa essência de que vale a pena fazer o que é correto. Vale a pena ser abençoado por Deus. Olha o que Deus fez através da vida de Davi, queridos. Davi, ele era rejeitado dentro da casa dele, rejeitado pelos irmãos, era um pastor de ovelha. Nem dentro de casa, junto com os irmãos, numa refeição, ele podia ficar, ele era considerado o bastardo da família. Só que Davi, ele tomou uma decisão na vida dele. Ele decidiu adorar a Deus, ele decidiu glorificar o nome do Senhor. E Davi era um bom músico, Deus deu os dons, talentos, tanto que quando Deus rejeitou o rei Saul, presta atenção, quando Deus rejeitou o rei Saul, Deus ele falou que ele tinha rejeitado e que ele ia encontrar alguém. Só que quando Deus falou isso, Davi ainda não tinha nem sido gerado, nem tinha nascido. Então Deus, ele trabalhou na vida de Davi, queridos, na verdade Deus, ele trabalhou antes de Davi nascer, Deus gerou Davi. Então você vê já na descendência dele. E Davi tinha dom e talento, só que Davi, tudo que ele tinha de bom, queridos, não era para as pessoas, era para o Deus dele. Aí o que Deus fez com ele? Colocou ele num trono, queridos. Transformou ele num rei. Ele não era de linhagem real. Ele não era filho de rei. Normalmente o rei se torna... a gente tem muito contato com o sistema monárquico, é quando a gente vê falar da Inglaterra, né? Então a gente vê ali o rei, ele é rei hoje, por quê? O príncipe Charles, né, era príncipe, agora é o rei Charles, né? Por que ele é rei? Porque ele é filho do rei, né? E Davi não era filho, mas Davi, queridos, ele foi abençoado por Deus, por quê? Porque o nome dele glorificou, porque a vida dele glorificou a Deus, ele tomou essa decisão. E eu pergunto para você, a sua decisão é que sua vida glorifique a Deus? A sua vida ela é valiosa para Deus, ela pode não ser valiosa para você, mas para Deus ela é valiosa. E se a sua vida glorificar a Deus, você não tem noção que Deus vai fazer através da sua vida. Viu, queridos? Então quando nós olhamos aqui para a carta de Judas, eu vou ler um pequeno trecho. A palavra de Deus lá em Judas, versículo 11, porque só tem apenas um capítulo, diz assim: ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim, e como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucros, e foram destruídos na rebelião de Corá. Olha que interessante, queridos, essa palavra fala sobre Caim, sobre Balaão e sobre Corá. Foram pessoas que foram abençoadas por Deus com dons, talentos, né? Você olha, por exemplo, quando você lê a história de Corá, queridos, ele era praticamente um parente de Moisés, ele era como se fosse um primo de Moisés, só que em determinado momento, ele ficou com ciúmes de Moisés e Arão, e ele criou um sistema sacerdotal paralelo, onde ele falava o seguinte: se Deus fala com Moisés, Deus fala comigo também, Deus fala com a gente também. E a palavra de Deus diz, queridos, que aquela rebeldia no meio do povo de Israel gerou uma insatisfação tão grande diante de Deus, que num determinado momento Deus separou os rebeldes, e o que Deus fez? Deus fez abrir a terra, e a terra engoliu todos eles, e toda a família deles também. E foi um dia muito difícil para Israel, sabe, queridos? Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de fazer aquilo que agradava a Deus, mas eles decidiram se rebelar, eles decidiram ser reis dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, né? E fala também sobre Balaão, queridos,
ele era um profeta do Senhor, ele conhecia a palavra de Deus, mas ele decidiu usar isso para poder lucrar, para conseguir dinheiro. E isso não é diferente do que a gente vê nos dias de hoje. E o que aconteceu com ele, queridos? Ele decidiu, ao invés de honrar a Deus, honrar a si mesmo. E hoje, até hoje, queridos, é uma vergonha para o povo de Israel. Sabe? Os ensinamentos dele, até hoje, queridos, os ensinamentos dele é usado pelo diabo no meio da igreja. Então nós temos que tomar cuidado por isso. Por quê? Porque o caminho de Caim, ele vai te conduzir para longe de Deus, ele vai te conduzir para a perdição. E você precisa entender e criar um caminho contrário na sua vida. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, queridos, e a gente vai lá em Gênesis e a gente vê a história de Caim e Abel, que a gente aprende na escola, na escolinha aqui das crianças, a gente vai ver que Caim e Abel receberam a mesma oportunidade de quê? De adorar ao Senhor. Quando Deus pediu um sacrifício para os dois. Então Deus colocou os dois na mesma posição, o amor de Deus pelos dois era o mesmo. E Deus deu uma oportunidade para quê? Para que eles pudessem abençoar. A mesma coisa nós, queridos, quando Deus nos escolheu, nós vamos ter um batismo, e eu passei por isso também. Eu me batizei, minha esposa me batizou, todos vocês que estão aqui passou por isso. Teve aquele momento de dificuldade, de luta, que nós reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão para Deus. Aquele momento que nós tivemos consciência do que é oferta a Deus e temos a oportunidade de ofertar a Deus. E às vezes a gente pergunta, mas pastor, por que uns Deus usa e outros não? Por quê, queridos? Porque muitas vezes aqueles que Deus decide não usar, não é porque Deus não quer, é porque a pessoa já escolheu a não ser usada por Deus. Ela decidiu caminhar o mesmo caminho de Caim, Então eles receberam a mesma oportunidade de adorar a Deus e entregar o melhor. Abel escolheu honrar o Senhor. Ele escolheu honrar o Senhor. Quando você honra o Senhor, quando você abre mão daquilo que você ama, sabe? Mas Caim, ele tomou um caminho diferente. Um caminho marcado pela inveja, ganância, rejeição ao arrependimento. Sabe, queridos? É duro quando a pessoa ela rejeita o direito de se arrepender. Porque nós, queridos homens, nós somos falhos. Nós não somos perfeitos. Só que Deus ainda, por causa da graça dele, Ele nos deu o direito de quê? De nós nos arrependermos. E Caim, você vai ver aqui através da palavra que ele rejeitou esse direito de se arrepender. E isso não é diferente, queridos, na igreja hoje. As pessoas elas estão tão cheias de si mesmo que elas recusam o direito de se arrepender das suas atitudes. Atitudes que muitas vezes se levanta contra o seu pai, contra a sua mãe, se levanta contra as pessoas que Deus colocou na vida para poder instruir, e continua firme, não, porque eu estou correto. E essa rejeição ao arrependimento é o que gera divisão dentro da igreja. É o que gera divisão dentro da igreja. E as pessoas acham que não, porque eu estou certo dentro da razão e criam caminhos. Só que não sabe, queridos, que a colheita daquele caminho é destruição. E que lá na frente vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais, queridos. A gente olha para a vida de Davi, queridos, que se arrependeu. E Deus realmente o poupou. Só que Deus, queridos, não tem como nos livrar das consequências dos nossos erros. Falando em casamento de novo, a minha sogra ela fala uma coisa interessante. A minha sogra, ela fala que casamento não perdoa pecado. Tem muita gente, queridos, que peca e depois eu vou casar. Achando que casamento perdoa pecado, achando que casamento conserta a vida. Não! O que conserta a vida, queridos, é um arrependimento e atitudes novas, diferentes. Sabe? Só que entenda uma coisa, conserta vidas. Pastor, o que isso significa? Significa que Deus vai te aceitar e vai te abençoar. Mas não repara consequências de pecado. Porque se você não colher as consequências dos seus pecados, Deus deixaria de ser justo. E como nós servimos um Deus justo, é interessante sim, nós temos consciência que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Da mesma forma que nós iremos colher coisas boas porque fazemos coisas boas, vamos colher coisas ruins porque pecamos. E isso é justo diante de Deus, queridos. Isso é justo diante de Deus.
Então por isso que nós temos que tomar cuidado, sabe? E quando nós olhamos para a história de Caim, queridos, ela não é apenas um registro antigo. A história de Caim, ela é um alerta vivo, porque existem caminhos que parecem certos ao homem, mas afasta o coração de Deus e abre portas para a destruição. A palavra de Deus diz isso em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem o segue acaba encontrando a morte. Significa o seguinte: se você decidir trilhar o caminho de Caim, você decidir fazer as coisas do jeito que está na tua cabeça, se você decidir satisfazer os seus desejos, vai chegar um dia que você vai descobrir que o seu caminho, o caminho que você escolheu, te levou para a morte. Pastor, e aí? E aí que vai ser tarde demais, queridos. Por isso que a palavra de Deus é um alerta para nós, para as nossas vidas, Estava conversando com o pastor Rafael ali, a gente estava lembrando, pastor, o início da nossa conversão. E eu estava conversando com o pastor que, quando eu me converti, o pastor Orides, ele pregou uma palavra, e aquela palavra mudou a minha vida. Ele falou que o reino de Deus, eu lembro até hoje, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é para quem está disposto a lutar. E aí, queridos, ele falou algo assim que mudou a minha vida. Por quê? Porque eu comecei a brigar, queridos, contra a minha vontade de pecar. Eu comecei a brigar comigo mesmo. Eu não brigava com as pessoas, eu brigava comigo mesmo. Eu chegava para mim mesmo e falava assim: você sabe que você vai se dar mal, você vai fazer isso por quê? Toma vergonha na sua cara, eu sei que você quer, mas para de fazer o que é errado. Glorifica a Deus, para de achar que as coisas têm que ser do seu jeito. E eu comecei, queridos, e até hoje eu tenho essa violência comigo mesmo. Até hoje eu tenho essa violência comigo mesmo. No seu trabalho você chegava cedo, porque para glorificar a Deus, para cultuar o Senhor, você deixa para chegar na última hora. Sabe, você dá o melhor seu lá no seu trabalho. Agora para Deus você fica sentado na cadeira e não faz nada. Quem você pensa que é? Sabe, queridos, então é essa luta que nós temos que ter dentro de nós mesmos. E eu sempre tive essa luta. Chega na igreja aqui, queridos, é uma luta constante. Até quando tem uma lâmpada queimada, quando a lâmpada queima na sua casa, você troca. Agora está aqui na igreja, tem uma escada aí, tem lâmpada aí para arrumar, você vai deixar queimada? Então, queridos, a gente tem que lutar para não seguir esse caminho, sabe? E hoje nós vamos entender como nasce o caminho de Caim. Porque o caminho de Caim, queridos, ele nasce muitas vezes na nossa vida, ou sempre, quando nós estamos na presença de Deus. É quando você está servindo a Deus que você tem que tomar cuidado, para não deixar com que o caminho de Caim cresça, nasça na sua vida. Sabe, queridos, Caim estava na presença de Deus, você vai ver aqui. Deus falava com ele, Deus pediu oferta para ele. Ele estava na presença de Deus. Ele começou a trilhar os seus próprios caminhos na presença de Deus. Não adianta você achar que essa palavra é para quem está no mundo, não, é para nós que estamos na igreja. Pode ser que você já esteja trilhando esse caminho e não tenha percebido. E não tenha percebido. Sabe, queridos, e muitas vezes corre o risco disso acontecer nas nossas vidas. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Então, o caminho de Caim, queridos, é um caminho do materialismo. O que é mais importante para você? O que você tem, o que você quer conquistar, ou Deus? Aonde você investe o seu tempo? Ah, pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Para quê? Deus, ele tem te abençoado, você tem tudo o que você precisa. Relaxa, fica um tempo com a sua família, organiza a sua vida, começa a valorizar aquilo que você ama. Deus, ele vai te presentear, te abençoar com o suficiente. Sabe, queridos? Quando Deus pediu uma oferta, queridos, Abel, ele entregou o seu melhor. Ele não entregou qualquer coisa. Ele entregou aquilo que gerou sacrifício. Porque ele pegou o seu melhor, a sua melhor cria, o seu melhor animal, o animal que amava.
Sabe, queridos, nós temos às vezes dificuldades de entender isso, porque nós vivemos numa cidade onde nós não lidamos com criação. Mas você imagina, queridos, ele ali, pastor, acompanhando o nascimento do cordeirinho, o cordeirinho crescendo, bonitinho. E de repente Deus pede uma oferta e ele decide tirar daquilo que ele ama, daquilo que dói, daquilo que machuca. Sabe? Mas Caim não, Caim ele entregou aquilo que era do dia a dia. Sabe, queridos, ele entregou aquilo que ele sobrou. Caim, ele se tornou insensível com o próximo. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Depois o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim: não sei, será que sou responsável pelo meu irmão? Quando você começa a se tornar uma pessoa, queridos, insensível em relação às outras pessoas, em relação a não se preocupar com o seu irmão, a não se preocupar com as pessoas que servem a Deus com você, significa, e você tem que tomar cuidado com isso, que pode ser que você esteja trilhando o caminho de Caim. Pastor, o que significa isso? Queridos, eu não sei quanto a você, mas eu quando fico uma semana longe da igreja, eu já começo a sentir saudade. Eu estava abraçando a irmã Maria Vilela, e eu falei para ela: irmã Maria Vilela, dá um abraço aqui, eu estou com saudade da senhora. Ela falou: pastor, mas eu avisei que sexta-feira eu não ia vir. Eu sei, irmã Maria, mas isso eu sinto saudade, ué. Eu vou fazer o quê? Eu sabia que a senhora não ia vir. Agora tem pessoas, queridos, que ficam meses sem vir para a igreja. Por quê? Porque estão se tornando indiferentes a outras pessoas, não se preocupa com os irmãos, e quando vem ainda para buscar algo para si, não dá um abraço no irmão, não fala: irmão, como eu senti, não estão sentindo saudades uns dos outros. Você acha, queridos, que é essa igreja que Cristo morreu? Uma igreja indiferente? Eu venho quando dá. Não é essa igreja que Cristo. Essa indiferença, queridos, é porque decidimos seguir os nossos caminhos. Porque o caminho de Jesus é amor, é preocupação. Sabe, queridos? E nós temos que tomar cuidado com isso. Caim, ele também não demonstrou temor diante do seu pecado. Você trilha o caminho de Caim quando você peca e já não sente mais temor. Sabe, queridos, é tão bom quando a gente tem a consciência dos nossos erros e a gente começa a pedir perdão a Deus e a gente luta para não pecar mais. Sabe? Não, agora quando a gente chega: não, pastor, eu não aceito não, errou comigo, eu vou lascar mesmo. Misericórdia, irmão. Você é cristão, e o sacrifício, e o perdão, e o amor, e os ensinamentos de Jesus, aonde que fica? Você acha que servir a Deus, as pessoas não vão errar com você? As pessoas não vão machucar você? Você acha que fazer parte de um ministério não vai sentir dor, não vai sentir rejeição? Vai. Por isso que a palavra de Deus fala constantemente que nós temos que nos perdoar, que temos que perdoar, temos que viver em perdão, porque significa que a partir do momento que nós estivermos juntos, vai acontecer de às vezes sermos machucados pelas pessoas. Agora, o que adianta você ser machucado e não estar disposto a perdoar? Sabe, queridos? Assim como vocês, queridos, eu também, muitas pessoas me machucaram. Pastor, e qual que é o seu posicionamento? O meu posicionamento é o seguinte, querido: imediatamente, quando eu sou machucado, quando eu sou ferido, é difícil para mim. Isso não é fácil para mim. Eu busco em Deus uma capacidade de perdoar. Falo: Senhor, me dê uma capacidade de perdoar. Por quê, queridos? Porque eu oro: Deus, trabalhe no coração dessa pessoa. Um dia essa pessoa vai vir pedir perdão para mim, e eu já vou estar pronto para quê? Para poder perdoar. Por quê? Porque eu já perdoei lá atrás. Eu já abri o meu coração para Deus, Deus já me ajudou a perdoar. Sabe? Pastor, mas se a pessoa não vir? Queridos, aí é um problema dela com Deus. O importante é que o meu coração... E isso significa o quê? Que a presença da pessoa não vai mais influenciar na minha vida. Eu vou conseguir cultuar a Deus, a pessoa estando presente ou não estando. Por quê? Porque eu já liberei o perdão. Eu já liberei o perdão.
E qual que é o problema, pastor? O problema é quando você fala bem assim, poxa vida, eu vou para a igreja, mas eu vou ter que olhar para o irmão, eu não suporto o irmão. Que isso, irmão? Misericórdia. Você tem que estar disposto, porque vai chegar uma hora que você vai ter que abraçar esse irmão. E como é que você vai abraçar se você não gerou perdão no seu coração? Sabe, queridos? Então, ele não demonstrou, sabe, temor diante do seu pecado. Olha só o que a palavra de Deus diz, Gênesis 4, 13 e 14. Caim então disse ao Senhor, esse castigo é pesado demais para mim. Hoje me expulsa dessa terra que tenho cultivado, e terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pela terra, e qualquer pessoa que me encontra vai querer me matar. Queridos, ele ficou preocupado porque Deus expulsou ele da terra. Ele não ficou preocupado em pedir perdão para Deus e em reconhecer o seu pecado. Ele ficou preocupado com aquilo que ele ia perder, porque ele ia ter que viver fora da presença de Deus. Ele em nenhum momento ficou preocupado com a presença de Deus, queridos. E isso, queridos, é complicado quando a presença de Deus já não faz mais sentido na vida da pessoa. Nós temos que cultivar a presença de Deus, quer dizer, a presença de Deus tem que ser algo valioso na nossa vida. E quando, queridos, que nós nos tornamos indiferentes ao Senhor? Por exemplo, quando Deus pede algo, você entrega o melhor ou o resto? O que você entrega para Deus? O melhor ou o resto? O que nós temos de mais valioso, queridos? Sabe o que nós temos de mais valioso? Não é o dinheiro, não é a conta bancária. O que nós temos de mais valioso é o tempo. Aí eu pergunto para você, qual parte do seu tempo, ou quantos por cento do seu tempo você entrega para o Senhor? Você se dedica a Ele. Um Deus poderoso que te criou, que te deu fôlego de vida, que te dá a possibilidade de respirar todos os dias. Sabe, queridos, cuidado. Não pode existir áreas, queridos, no seu coração, onde você fica frio em relação ao próximo. Sabe? Então você precisa tomar cuidado por isso. Você precisa analisar a sua vida e ver, tem áreas na sua vida que o seu coração se tornou frio com pessoas próximas. Diferente. Você tem que tomar cuidado, você está caminhando para o caminho de Caim. Por exemplo, quando você não vê aquela pessoa, você fica feliz? Não. Você tem que gerar tristeza no seu coração, você não pode ter esse coração frio. Outra coisa, quando você erra, você chora pelo pecado ou pelas consequências? Porque tem pessoas que choram pelas consequências, queridos. E só chora pelas consequências porque está vivendo as consequências, mas não consegue chorar pelo pecado que cometeu, pela traição que cometeu contra o Senhor. Sabe? Durante a minha vida, queridos, como pastor, não tem muito tempo, eu vi pessoas chorarem por causa do pecado num casamento, queridos. Mas as pessoas não choram porque pecou contra o cônjuge, chora por causa das consequências, porque teve separação, teve que abrir mão de bens. Mas não chora pelo pecado. Puxa vida, o que eu fiz com a minha vida? Eu já vi homens, queridos, num momento como esse que eu tirei o chapéu e admirei, e hoje são grandes homens de Deus. Teve a oportunidade de se consertar. Eu já vi homens que chegou para mim e falou: pastor, eu errei contra minha esposa, errei contra os meus filhos. Tudo que nós conquistamos juntos é deles, pastor. Eu não quero nada, a minha casa, o carro vai ficar com a minha esposa, vai tudo ficar com os meus filhos, com a minha família. Porque o que eu mereço, pastor, é a solidão, porque eu errei, porque eu pequei. Sabe, queridos? E aí você vê, você chora junto, aí você fala: vamos orar. Aí a gente ora, aí a gente vê Deus trabalhando, queridos, e Deus honrando.
aquele arrependimento, e Deus transformando aquilo em algo maravilhoso, queridos. Lógico, tem as consequências, tem. Mas é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que parar de chorar pelas consequências e começar a chorar pelo pecado. Porque quando você chora pelo pecado, você reconhece imediatamente e para. Tem pessoas que só param de pecar quando começa a colher as consequências. E as consequências, queridos, são caras demais. Mas quando você anda pelo caminho que agrada a Deus, você chora quando você peca, não quando você começa a colher as consequências. O caminho de Caim, queridos, é o caminho da rejeição. Ele rejeitou a oportunidade de se arrepender. Olha só a palavra de Deus, o que diz lá em Gênesis 4, 6, 7. O Senhor perguntou a Caim: por que você está furioso? E por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera, e ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Sabe, queridos, essa conversa foi que Deus teve antes dele pecar. Pastor, mas isso não acontece hoje? Lógico que acontece, queridos, que eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Você acha que você não vai ter oportunidade de pecar? Vai ter oportunidade de pecar. Deus, o próprio Deus alertou Caim, falou: poxa vida, você está bravo assim só porque foi rejeitado, mas se você fizesse da forma certa, você não seria aceito. O que Deus falou? Você não foi rejeitado porque eu quero te rejeitar, você foi rejeitado porque você escolheu o seu caminho. Você escolheu ser rejeitado. Deus, queridos, Ele não nos rejeita, somos nós que escolhemos a rejeição. Porque tudo na nossa vida, queridos, quando nós estamos na presença de Deus, tudo na nossa vida, quando glorificamos o nome do Senhor, tudo tende a aumentar, a crescer nas nossas vidas, queridos. Seu ministério, você cresce, a sua família abençoada cresce. Só que quando nós rejeitamos, queridos, fazer a coisa da forma que é correto, o que nós atraímos para as nossas vidas? Destruição. Porque quando você faz as coisas do jeito que você quer, não espera Deus estar com você. Espera Deus. Sabe, queridos, eu falo com Deus. Eu não quero viver uma vida onde eu vou valorizar o meu passado, não, porque Deus me usou, porque Deus falou isso comigo. Não, cada momento da minha vida eu oro todo dia: Senhor, me ajuda a contar os meus dias. Me ajuda a contar os meus dias. Por quê? Porque eu quero que o meu amor por Deus cresça cada vez mais. Eu quero fazer o melhor para o Senhor em tudo na minha vida. Eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. E eu peço: Senhor, me ajuda a criar os meus filhos, para que os meus filhos possam glorificar o Senhor e te honrar também. Que a minha família glorifique ao Senhor. Sabe, queridos? E nós precisamos compreender isso, queridos. Ele rejeitou viver perto de Deus. Olha aqui, queridos: hoje me expulsa desta terra que tenho cultivado, e terei de me esconder da tua face. Ele fala: eu terei que me esconder da tua face. Olha só, queridos, ele recusou a presença de Deus. Deus, ele poderia dar a condenação. Deus ainda conversou com ele, queridos. Por quê? Porque no fundo, o amor de Deus é tão grande, queridos, que Ele espera um arrependimento da nossa parte. Poxa vida, nós damos o melhor em tudo na nossa vida, e para o Senhor nós não damos nada, é o resto. Quantos talentos nós temos aqui no nosso meio, quantas pessoas bem-sucedidas, que se esforçam, chegam no seu trabalho cedo, se necessário for, trabalham final de semana, se necessário for, viaja, se necessário for, dorme fora de casa por causa do trabalho. Eu mesmo já fiz isso, queridos. Já tive que ficar um mês fora de casa, abandonar minha família por causa de trabalho. Agora, por quê? Para o Senhor. Eu só vou dar um culto por semana e ainda chegar atrasado. O Senhor, Ele não merece, queridos,
o nosso pior, o nosso resto. Entenda uma coisa, queridos: ou é tudo, ou é nada. O Senhor, Ele não quer o domingo de manhã. O Senhor, Ele quer as 24 horas do seu dia. Por quê? Porque o Senhor quer manifestar a glória dEle nas suas realizações, nos seus sonhos realizados, nos seus desejos consumados. Sabe, queridos, ontem eu fui num casamento, queridos, que o foco não era o noivo e nem a noiva. O foco foi a honra, foi os pais. Teve um momento num casamento que eu estava conversando com as mães, e as mães todas felizes, falando assim: pastor, tudo que eles fizeram, eles envolveram a gente, e a gente foi escolher o vestido da noiva, e a gente veio provar os docinhos, e a gente ajudou eles a montar a casa deles, e ajudou a escolher os móveis, a gente participou de tudo. Sabe, queridos, e é dessa forma que nós expressamos a quem nós honramos. É nessa forma. Porque quando você honra teu pai e a tua mãe, você está honrando a Deus, porque honrar pai e mãe é um mandamento de Deus. Você está trilhando os caminhos corretos. Agora, quando você desonra pai e mãe, você está desonrando o próprio Deus, porque você está deixando de realizar o mandamento dEle. A palavra de Deus diz em Gênesis 4,16: assim Caim afastou-se da presença do Senhor e foi estabelecer-se na terra de Nod, a leste do Éden. Então Caim afastou da presença do Senhor, queridos. Sabe, queridos, eu vou fazer uma pergunta para você. Deus tem nos alertado, mas eu faço uma pergunta: você ouve o alerta de Deus? Sabe, quando Deus confronta, você se aproxima ou se esconde de Deus? Nós temos medo do confronto. E sabe por que nós temos medo do confronto? Porque a gente está errado. Porque quando você está certo, queridos, não tem problema. Sabe, queridos, é que nem quando você trabalha um bom tempo numa empresa e você tem um relacionamento bom. Aí você chega na empresa, está aquela confusão, todo mundo preocupado. Aí você fala bem assim: poxa, o que aconteceu? Aí eu falo bem: meu chefe está bravo, ele descobriu alguma coisa. Aí você vê as pessoas preocupadas, aí as pessoas falam: você está preocupado, você está tranquilo? Eu estou tranquilo. Por que você está tranquilo? Eu faço tudo certo. A pessoa fica preocupada quando ela faz coisa errada, né? É que nem um marido chega em casa, a mulher está brava, o cara já fica preocupado: oh meu Deus, o que aconteceu? O que será que eu fiz? Por que fica preocupado? Porque faz coisa errada. Porque quando você chega em casa, você vê a mulher brava, você fala bem assim: vixe, os meninos devem ter aprontado alguma coisa. Por quê? Porque você chega tranquilo, porque você tem consciência que você faz tudo certo. Para que você vai se preocupar? É a mesma coisa servir a Deus. Você tem consciência de que você usa o seu talento para fazer o melhor para o Senhor. Você dá o seu melhor tempo para o Senhor. Então, se a trombeta tocar, você não vai ficar preocupado, porque você vai entender: eu vou com Jesus. Porque se você fica enfermo, queridos, que nem aconteceu comigo, teve uma fase que eu fiquei enfermo, que eu achava que eu ia para o céu, Daniel. Eu achava que eu ia para o céu, Daniel. Falei: meu, estou aqui no hospital já há 15 dias, ninguém consegue resolver o meu problema. Pra você ter uma ideia, Daniel, quando eu fui resolver o meu problema, eu tive que ligar para um outro hospital, perguntar se eles tinham uma máquina que fazia aquilo, negociar com eles. Depois eu tive que ir atrás de uma ambulância, para a ambulância me pegar de um hospital, levar para outro, eles resolveram o meu problema. Por isso que eu falo: ah, pastor, não foi o médico? Não, queridos, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica só na dependência do médico, a gente tem que tomar atitude, a gente tem que estudar. Quando você foi diagnosticado com alguma coisa, que nem eu fui diagnosticado, já sabia o que era, e os médicos, eu via a dificuldade que eles estavam tendo para resolver, eu comecei a pesquisar também, eu comecei a estudar sobre o assunto.
Comecei a pesquisar onde tem uma máquina que faz isso, onde tem qual hospital que tem essa tecnologia, e comecei a correr atrás. Aí eu achava, falei, meu, dessa vez eu vou. Mas eu estava tranquilo, queridos. Pastor, por que você estava tranquilo? Estou servindo ao Senhor, estou dando o meu melhor para Ele. Para que eu vou me preocupar? Pastor, mas as pessoas estão falando mal. Ué, eu sei onde eu estou, eu sei o caminho que eu estou seguindo, eu sei o que eu estou fazendo. O que define o que eu sou não é o que as pessoas falam, o que define o que eu sou é o que eu realmente sou. Para que eu vou me preocupar? Pastor, mas não, vamos continuar crescendo, queridos. A árvore deixa de crescer só porque está caindo uma tempestade? A árvore deixa de crescer só porque tem formiga cortando as folhas dela? Não. E por que nós temos que deixar de crescer? Só porque as pessoas estão falando mal de nós? Só porque as pessoas estão nos humilhando? Só porque as pessoas não acreditam em nós? Não importa, queridos. O importante é que Deus acredita em você. Deus sabe do seu potencial. Sabe? Aí eu pergunto para você hoje, você está mais perto de Deus ou mais longe? Analise a sua vida. Eu estou mais perto. Pastor, por quê? Porque antigamente eu só ia num culto de domingo, na igreja. E eu lembro, o pastor Orides era 2 cultos no domingo, culto terça-feira, o culto sexta-feira, eu só ia no domingo. E hoje, pastor? Hoje eu venho em todos. Cuidado para não acontecer o contrário na sua vida. Antes você era ativo, hoje você é inativo. Sabe, queridos? O caminho de Caim, ele é um caminho, queridos, que mesmo na presença de Deus, mesmo na igreja, ele é um caminho que te leva para a perdição eterna. Deixa eu falar algo para você, queridos. Na real, você acha que tudo isso que existe nesse mundo aconteceu com uma explosão? Eu estava conversando com a minha pequena e ela falou, papai, eu estou estudando sobre, a teoria do Big Bang. Aí ela conversou comigo lá e tal. Ela falou bem assim, papai, mas eu vou estudar, eu vou fazer a prova, mas o que eu acredito, papai, é que Deus criou tudo. Eu falei, filha, você acredita na teoria do criacionismo, e realmente é essa. Aí o que aconteceu, queridos? Ela foi defender, a teoria dela. Queridos, ela arrumou um problema lá na escola. Mas eu falei para ela, você está certo, filha, é isso mesmo, defenda aquilo que você acredita. Defenda aquilo que você, sempre na sua vida, defenda aquilo que você acredita. E você pode ter certeza de uma coisa, papai sempre vai estar do seu lado. Aí vai chegar um dia, que é você que vai ter que estar do lado do papai. Sabe, queridos? E é bom a gente dar essa força para os nossos filhos, queridos, porque eles não caem em qualquer conto do vigário. Então nós temos que preparar os nossos filhos e entender para eles que o caminho que eles têm que percorrer é um caminho que leva eles para Deus. Olha a Bíblia, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia ela declara um ai para quem segue esse caminho. Em Judas, onde nós lemos, ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim. E como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro, e foram destruídos na rebelião de Corá. A Bíblia está falando um ai, queridos, para essas características. Pessoas que seguem o caminho de Caim, são pessoas que conhecem a Deus, Deus fala com elas, mas decidem fazer o que quer. São pessoas também, queridos, que são como Balaão, estudaram a palavra de Deus, profetizam em nome do Senhor, conhecem o Senhor, mas ensina as pessoas a se afastarem dos caminhos do Senhor, ensina as pessoas a pecar, quer dizer, não pratica o que acredita. Ou também, queridos, há um ai para aqueles que são de Corá, ou de Coré, nessa tradução, na rebelião de Corá. São pessoas que não aceitam viver debaixo de uma autoridade. São pessoas que não compreendem Deus, que Deus tem a forma dele governar, quer dizer, não aceita o governo de Deus, não aceita pessoas que são levantadas por Deus.
em um ai, queridos. Ai daqueles que querem fazer o que quer da vida. Ai daqueles que querem usar a igreja como um instrumento de obter lucro. E ai daqueles que são rebeldes. Daqueles que acham que Deus vai agir na vida deles como age na vida de outras pessoas. E sai fazendo o que quer, do jeito que quer. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso. O destino dos que se esquecem de Deus é o que, queridos? É a perdição eterna, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Você nunca parou para pensar que você só está passando por aqui? Você nunca parou para pensar que vai chegar um momento que você vai envelhecer e vai chegar um momento que você vai partir daqui? Você nunca parou para refletir nisso? Não, pastor, mas eu sou novo, mesmo novo. Eu não tive muita dificuldade, queridos, de aprender a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sempre tive isso na minha mente. Eu falo, não é possível. Espera aí, eu tenho uma mão perfeita, eu tenho pensamentos, eu tenho atitude. Não é possível que eu simplesmente nasci, vou crescer, vou multiplicar e depois vou morrer. Eu nunca aceitei isso, queridos. E quando eu descobri a palavra de Deus, eu encontrei sentido para a minha vida. Eu falei, agora eu sei por que eu estou aqui. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Agora eu sei o que vai acontecer comigo em todas as fases da minha vida. Eu sei o que vai acontecer comigo com 40, com 50, com 60, com 70. E aí passou disso, aí é o Senhor. Se vai ter 80, se vai ter 90, aí é o Senhor. Sabe, queridos, a nossa vida, queridos, aqui, deixa eu explicar algo para você que eu aprendi na Bíblia. A nossa vida aqui é um preparo. Nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo durante a eternidade. Deixa eu falar um negócio para você, não é para ir para o céu não, queridos. E ficar lá bestando, andando em graminha verde, ou então passar pelo purgatório, né? Aí ficar aprendendo mais um pouco lá, e depois passar por isso, e depois passar por aquilo. Ou então, queridos, vir, né, para poder evoluir. Agora na próxima vez eu vou vir como uma barata, ou eu vou vir como uma formiga. Sabe, queridos, é uma coisa que você acha, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Deus, Ele está te preparando para reinar com Ele. E deixa eu falar um negócio para você. Rebelde, pessoas que querem fazer o que quer, já tinha lá no céu, Satanás, Deus tirou ele de lá, e não voltou não, viu? E não vai voltar, viu? Então aqui que você tem que aprender a ser obediente, a ser uma pessoa boa, a refletir a glória de Deus. Que nem o pastor Rafael estava falando comigo, adorar a Deus, né? O pastor Rafael falou, pastor, porque quando nós adoramos, nós somos parecidos com aquilo que a gente adora. Por isso que é fácil de identificar um cristão verdadeiro. Por quê? Porque ele é parecido com Jesus. E é por isso, queridos, que os romanos, as pessoas começaram a chamar as pessoas que seguiam Jesus de cristão, porque as pessoas eram parecidas com Jesus. Então foi um nome que nós recebemos, por quê? Por causa das nossas atitudes como cristão. E é isso que nós temos que ser cada vez mais parecidos com Jesus. Pastor, mas para mim poder ser parecido com Jesus, eu vou ter que sacrificar. Isso mesmo. Sabe, queridos, então o destino dos que se esquecem de Deus é a perdição, o caminho eterno. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó, em Salmos 9:17. Os perversos serão lançados para dentro do reino dos mortos. Para lá também irão todas as nações que se esquecem de Deus. Cuidado, hein? Quando que você lembra de Deus? Só na ceia? Você lembra de Deus só quando chega o domingo de manhã? Cuidado para não se esquecer de Deus, viu? A Bíblia mostra, queridos, que o caminho de Caim e o de Abel se separam eternamente. Sabe, queridos, nós podemos estar misturados aqui no mundo, nós podemos estar misturados aqui na igreja, e nós vamos ficar juntos, mas aqueles que decidirem seguir o caminho de Abel e honrar a Deus,
vão para perto de Deus. Aqueles que decidirem, mesmo tendo a palavra de Deus, mesmo conhecendo a Deus, decidirem fazer o que quer das suas vidas e seguir os seus próprios caminhos, vão para longe de Deus. São caminhos totalmente opostos. Sabe, queridos, e o caminho de Caim, aonde que ele termina? No domínio do maligno. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem enviada desde o princípio é que devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que ele matou? Porque Caim estava praticando o mal e sabia que o seu irmão praticava o bem. E é isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, para não acontecer na igreja. Quando você fala mal de um irmão, você está matando ele. Por que você está matando ele? Porque você não se conforma dele ser abençoado por Deus, porque ele está fazendo o bem. Começa a fazer o bem você também vai ser abençoado por Deus. Porque essa maldade, queridos, que o inimigo usa para destruir a igreja e destruir a família. Nós matamos o nosso irmão quando nós falamos mal, quando nós fofocamos, quando nós colocamos pessoas contra ele. Sabe, queridos? Nós temos que ficar felizes, queridos. Nós temos que ficar alegre, né? Que nem o pastor Rafael, quando estava aqui no concerto, que na hora que ele subiu para tocar a bateria, a igreja fez uma festa, e ele no final fez uma virada e pá. É isso que tem que acontecer, queridos, ficar feliz, ficar alegre. Imagina aí, Dani, o pastor Rafael no louvor tocando bateria. Aí, ó. Não pensou, pastor? Agora, né, Hermes, aprendeu o caminho, né? Agora depende dele, né? Já pensou, pastor? Deus pode te usar para tocar bateria também. Às vezes fica sem baterista aí. Já pensou, pastor? Fala bem assim, ó, Dani, não vou entrar no ministério de louvor, mas vou ser um quebra-galho. O dia que tiver sem baterista aí, eu subo para tocar, né? Eu queria ser assim, eu queria. Você sabe quem que é assim? O pastor Júnior. O pastor Júnior, ele vai para a igreja, aí está faltando baterista, ele toca bateria, está faltando violão, ele toca violão, né? Eu tentei aprender, Dani, mas eu não consigo nem cantar, Dani, nem cantar. Começar a cantar aqui, a igreja fica desesperada. Sabe, queridos, então o caminho de Abel é um caminho que você se alegra com as conquistas, com a vitória, sabe? Você se alegra com a aceitação das pessoas. Sabe, queridos, é gostoso. Agora, qual que é o caminho do mal? É aquilo que está dentro do nosso coração. E é isso que nós temos que lutar. Quando a gente começa a sentir inveja das pessoas que estão perto da gente, está conquistando. Eu tive um caso, queridos, com um amigo meu que era terrível, queridos. Um amigo meu, ele sempre foi muito talentoso. Ele sempre foi muito talentoso. Tudo aquilo que ele fazia, as pessoas geravam aplausos, as pessoas... Aí o que aconteceu, queridos? A esposa dele começou a ter inveja dele. E queria ser talentosa que nem ele. Só que não rolou, queridos. Em vez dela ficar alegre, ela entender que o talento do marido, o sucesso do marido também é o sucesso dela. E isso acontece com a gente aqui na igreja. A gente vê um irmão que está bem, que está feliz, que está... Aí a gente tem que ficar feliz, por quê? Porque o sucesso dele é o sucesso nosso. Ele faz parte da nossa igreja. A gente não tem que excluir ele não, a gente tem que agregar, trazer, abençoar, ensinar, mostrar. A gente aprende, queridos, aqui no curso de liderança, que o verdadeiro líder, ele sempre lança as pessoas. Ele sempre luta para que as pessoas apareçam e ele diminua. Ele não quer aparecer. Pelo contrário, o verdadeiro líder, ele sempre quer esconder, ele sempre quer ficar no cantinho. É que nem no casamento ontem, queridos. Eu vi um pai que eu falei, que trabalho fantástico que esse pai fez. E ele estava bem escondidinho ali, fica escondidinho, em nenhum momento quis aparecer. Sabe? É isso que nós temos que entender, queridos. Começa a lançar, começa a orar pelas pessoas, começa a abençoar a vida das pessoas. Essa mensagem, queridos, nós devemos o quê? Amar uns aos outros, não como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. Aí eu pergunto, qual caminho você está trilhando hoje? O caminho de Abel
ou o caminho de Caim? Suas decisões te aproximam de Deus ou te afasta da presença dEle? Há algo dominando o seu coração que não seja Deus? Pastor, como assim algo dominando o seu coração? Por que você vive? Um desejo de dinheiro, posses, riquezas? Ou um sentimento, é uma pessoa que você gosta muito? E essa pessoa determina se você vem na igreja, se você não vem, se você vai, se você não vai? Se você serve, se você não serve a Deus? É isso. Então você precisa entender. As suas decisões te aproximam de Deus ou te afastam de Deus? Cuidado, queridos. Eu quero concluir essa ministração dizendo para você que o caminho de Caim, ele não começou com o assassinato de Abel. Ele começou com uma oferta mal entregue. Ali começou o caminho de Caim. Ele tinha a oportunidade de entregar o melhor para o Senhor, mas ele não entregou o melhor para o Senhor. Sabe? Ele começou com um coração que não era quebrantado. Ele começou com uma pequena rejeição. Uma rejeição, queridos, do arrependimento. Ele começou com uma sensibilidade perdida. Ele começou com uma decisão adiada. Ele sabia que ele tinha que se arrepender, ele sabia que tinha que pedir perdão a Deus, ele sabia que tinha que tirar aquela raiva do coração dele, mas ele adiou. E a raiva se consumiu nessa atitude. Começou, queridos, quando recusamos o arrependimento. Às vezes você está aqui na igreja e você pecou contra o Senhor, pecou contra os seus pais. Só que você fala, pastor, é difícil pedir perdão. É difícil, queridos. Esses dias eu estava aqui embaixo, aí estava brincando o Davi e a Esther. E aí o Davi e a Esther começou a brigar. E o Davi deu um empurrão na Esther. Aí eu fui entrar no meio. Quem disse que eu consegui fazer o Davi pedir perdão? E o Davi não, e fechou a cara. Por quê? Porque nós temos dificuldade disso, queridos. Perdão é algo que nós temos que lutar para poder fazer, para poder conseguir executar. Não é algo fácil, é algo difícil. É a mesma coisa o marido, quando erra com a esposa e reconhece que errou, aí tem a dificuldade, vou ter que pedir perdão para ela. Por quê? Porque é difícil, porque na hora que ele vai pedir perdão, está vendo? Falei para você, mas você não me escuta. E aí começa. Até esquecer é 10 anos. Aí quando você pensa que esqueceu, passou 10 anos, aí você dá uma mancada e volta tudo de novo. Sabe, queridos, o caminho de Abel é um caminho de um coração íntegro, um caminho de uma oferta verdadeira, é um caminho da obediência, e é um caminho também na presença. Sabe? Quando você busca o Senhor, você quer a presença de Deus. Todos nós queremos a presença de Deus. Mas o caminho de Abel também, você entende que Deus, Ele te ama, que Ele quer também a tua presença. Deixa eu falar um negócio para você. Você nunca parou para pensar que da mesma forma que Deus, da mesma forma que você deseja a presença de Deus, Deus também deseja a sua presença aqui no culto? Aí eu pergunto para você, aonde você está nesse exato momento? Você está no culto ou está naquele problema que você está enfrentando no seu trabalho? Ou está naquele problema que você está enfrentando na sua família? Faz tempo que Deus não recebe a sua presença como oferta. Faz tempo que você não vem aqui, senta na primeira cadeira e louva ao Senhor. Faz tempo. Sabe, queridos, o caminho de Abel é o caminho da vida. E hoje, queridos, é dia de você tomar uma decisão. É o dia de você falar para o Senhor, não quero seguir o caminho de Caim. Eu quero voltar para o caminho que te agrada.
sabe? Você passou por uma fase tão difícil na sua vida e você buscava tanto a Deus. Deus, me ajuda, Senhor, está difícil. E Deus te ajudou tanto. E hoje você teve a vitória. Só que aí hoje você não busca mais a presença de Deus, porque você não tem mais tempo. Aí Deus pede para te dizer o que seria bom se você não tivesse aquela vitória, porque aí você estaria hoje na presença dEle. Mas Deus, Ele te deu a vitória porque Ele te ama e Ele deseja que você esteja na presença dEle com a vitória. Fecha os teus olhos. Aleluia.